Começo pelo António Bueno, escolheu como assunto da semana o Moçambola no sistema de todos contra todos. Bem, muito boa noite, caros ouvintes, e boa noite também, caros colegas do painel, e aproveitar esta oportunidade para dirigir a todos os cristãos que hoje comemoraram o Domingo de Ramos e que seja este um momento de reflexão profunda e que isso possa contribuir efetivamente para a harmonia que nós pretendemos dentro da nossa sociedade moçambicana. Parabéns. Agora, relativamente ao tema por mim escolhido, que é o Moçambola, finalmente vai poder ser realizado no sistema tradicional de todos contra todos. Está de parabéns a direção da Liga Moçambicana de Futebol, estão de parabéns os clubes pelo fato de poderem nos agraciar fim de semana sim, com o espetáculo de futebol, o que significa que garantiu-se mais uma vez com este esforço suplementar que o futebol pudesse efetivamente servir como uma espécie de paliativo aquilo que é a vida cotidiana dos cidadãos moçambicanos. Significa que cada final de semana nós estaremos a acompanhar a evolução do futebol a nível todo nacional. Esta é uma atitude que efetivamente vai consolidar o espírito de unidade nacional que nós pretendemos, que se é Moçambola, é de Moçambique todo, do Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo, mas em especial também aqui um agradecimento especial ao Presidente da República, que esforçou-se grandemente para que Moçambola se pudesse realizar no sistema todos contra todos. Então, mais uma vez, também parabéns ao Presidente da República por este fato. Embora não se tenha resolvido o problema essencial da sustentabilidade do campeonato, dos clubes, enfim. Não, mas pelo menos conseguiu-se, desta vez acordaram os clubes que os últimos 5 classificados sairão do Moçambola, vai-se reduzir o número de participantes, os custos também irão reduzir e tornar-se esta competição mais competitiva. Muito bem, o Dr. Semana escolheu como assunto da semana a apresentação feita pelo comandante-em-chefe do novo contingente militar para as zonas afetadas pelos conflitos. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero apresentar a minha saudação especial a toda a família cristã pela passagem do Domingo de Ramos. Sim, escolhi esse tema de fato que temos assistido na última sexta-feira o comandante-em-chefe das Forças de Defesa moçambicana de ter apresentado um contingente militar, suponho que seja um novo contingente, e esta interpretação, eu penso, resulta pelo discurso feito no dia 7 de abril e que apresenta-nos 3 cenários possíveis. O primeiro cenário, talvez, estou ainda no campo da especulação, está em curso talvez uma escala de uma ofensiva militar para desalojar os tais chamados bandidos em Cabo Delgado. E o segundo cenário, pode-se afirmar de que há uma estratégia traçada para tornar este conflito mais curto possível. E, por último, não sei se de fato esta estratégia é de curto prazo. Porque se for uma estratégia de médio ou longo prazo, não será a solução do problema. E arrisco dizendo que só pelo fato de ter sido o chefe comandante a fazer esta apresentação, então estamos praticamente na última escala de decisão. Por isso aguardo para ver o que vai acontecer nos próximos dias na província de Cabo Delgado. Muito bem. Eduardo Namoredo escolheu como assunto da semana a aquisição anunciada esta semana da Anadarko pela Chevron. Bom, primeiro queria começar por agradecer a Deus pela saúde e vida e saudar a toda a comunidade cristã pelo Domingo de Ramos e cumprimentar aos meus colegas aqui do painel e assim, Jeremias. Escolhi o tema aquisição da Anadarko pela Chevron por aquilo que este negócio significa. Este é o 6º maior negócio da indústria do petróleo que se tem conhecimento na história. São 33 bilhões de dólares que a Chevron despendeu para poder adquirir a Anadarko, incluindo aí 15 bilhões de dólares de dívidas da Anadarko. Então, no total, estamos a falar de mais ou menos 50 bilhões de dólares
que foram investidos neste negócio. E a se concretizar, o que tudo indica que vai se concretizar, a Chevron passa a ser uma das grandes, já era uma gigante, e passa a ser uma das maiores empresas da área do petróleo e gás, e entra também através das operações da Anadarko no mercado do gás liquefeito. E isto certamente não era um assunto de passar despercebido, porque em termos da economia do país, também há ganhos que o país vai conseguir. Vão se encaixar alguns milhões de dólares nestas transações que são nesta transação que vai ser das mais-valias, essa transação que vai se realizar. E coloca também Moçambique no mapa das grandes indústrias ou das grandes empresas petrolíferas que operam. Portanto, a Chevron, para além de expandir as suas operações nos Estados Unidos, na região do Texas e na região do Golfo do México, também através desta aquisição passa a ter uma presença bastante forte na indústria do gás liquefeito, no caso em Moçambique, na região da Bacia do Rovuma, a região de Palma, onde a Anadarko operava, e também em Angola e outros sítios onde a Anadarko operava. Portanto, para mim, achei que era um evento marcante, não só para a indústria, mas também para aquilo que significa para a economia do país. Muito bem, vamos então aos temas que elegemos para esta noite. Vamos começar por olhar então um tema que tem a ver com a Assembleia da República, a pedido do MDM. A Comissão Permanente da Assembleia da República decidiu instaurar então um procedimento de ordem disciplinar ao deputado Ricardo Tomás, visando a perda de mandato nos termos do artigo 178 da Constituição. Lembro aqui, este artigo diz que o deputado pode renunciar, portanto, a renúncia é perda de mandato. Número 2, perde o mandato o deputado que, e vou ler então a circunstância que interessa para este caso, a linha B, se inscreve ou assuma funções em partido ou coligação diferentes daquele pelo qual foi eleito. Este é o fundamento, então, do MDM para o pedido que faz para a perda de mandato do deputado Ricardo Tomás, que, se recorde-se, concorreu como cabeça de lista da Renamo em Tete nas últimas eleições autárquicas. Vou começar pelo Botero. Queria ver os fundamentos, já apresentei aqui, mas queria desenvolver-se um pouco mais o que é que leva o MDM então a solicitar esta perda de mandato. Os argumentos que levam o MDM para fundamentar a perda do mandato do senhor deputado Ricardo Tomás já são subejamente já conhecidos. Agora, aqui é muito importante salientar dizendo que política tem as suas próprias regras. A política não se pode comparar como a atividade de uma liga desportiva. Há quem diz que na política é possível ou é fazível a transferência de um político de um partido para o outro. Mas, infelizmente, a política tem as suas próprias regras, obedecem à disciplina partidária e etc. Enquanto numa liga desportiva, pode ser futebol, basquete, handball, há aqueles acordos clubes em que se fazem na base de transferências. E as suas transferências, obviamente, como temos testemunhado, em muitos casos, têm os seus custos. Mas na política há regras, e essas regras são comandadas pela Constituição da República de Moçambique. E sendo assim, o MDM o que fez simplesmente foi fazer cumprir o artigo 177, número 2, a linha B, que o Jaimir acabou de citar. Por isso, eu estou convicto de que se nós queremos criar uma sociedade política com regras, com ética, este deputado deve perder seu mandato. Se não fizermos,
estaremos a criar uma situação difícil para o futuro, em que os políticos vão pensar que basta estar numa lista partidária para cumprir a sua agenda pessoal e, depois disso, desfazer os compromissos e, muito particular, desfazer aqui nós dissemos o campo ideológico. Quando eu, Lutero Simango, filio num partido político, estou a dizer que eu concordo com os princípios, com os valores e a visão deste ou daquele partido. E, não só, quer a nossa Constituição da República, assim como a lei eleitoral, diz que os candidatos concorrem na base de uma lista partidária. E este deputado concorreu na base de uma lista partidária. Então, quando ele desvincula do partido, está a dizer que também eu estou a desvincular daquela lista partidária e coloco à disposição o meu mandato, quer na Assembleia Pública ou em qualquer outro nível. Por isso, sublinho, reforço e reitero que este deputado deve perder seu mandato de acordo com o espírito do legislador expresso na Constituição da República de Moçambique. Em off, antes do início do programa, discutíamos, há um acórdão do Conselho Constitucional que cria alguma jurisprudência neste assunto, é o acórdão 31/CC/2009, de 30 de dezembro, referente ao pedido de apreciação e impugnação da deliberação da Comissão Permanente da Assembleia da República, que determinou a perda de mandato dos deputados Mael Moussa, Abel Vicente Sana Sana, Maria Moreno, Cornélio Quivela, João Colasso, Joana Carvalho, Claudina Guimarães, Agostinho Soro e Artur Vilancourt, que é referencial. Este acordo, o Conselho Constitucional decidiu dar provimento ao pedido dos deputados, portanto, anulando a decisão da Comissão Permanente que tinha determinado a perda de mandato. E quais são os fundamentos que o Conselho Constitucional coloca? É o número 3 do artigo 170 da Constituição, que diz que concorrem às eleições legislativas os partidos políticos isoladamente ou em coligação de partidos, e as respectivas listas podem integrar cidadãos não filiados nos partidos. É o que diz a Constituição. Ou seja, o facto de um determinado candidato estar numa lista de um partido não significa necessariamente que esteja afiliado a esse partido. Este é o comando do número 370 da Constituição. E é este o fundamento que o Conselho Constitucional pega para desenvolver o seu argumento, para dar provimento ao pedido que foi feito por aqueles deputados. E ele diz, esta disposição, este é o acordo, continuo a ler, esta disposição vem concretizada no número... Portanto, ele diz que a interpretação destas normas não permite presumir que um cidadão esteja inscrito, isto é, filiado a um determinado partido ou coligação de partidos, apenas pelo facto da inclusão do respectivo nome na lista de candidaturas proposta por tal partido ou coligação de partidos. Não se pode igualmente fazer a mesma presunção a partir da indicação do partido proponente do candidato na lista de candidatura de uma coligação de partido. Ou seja, uma coligação, o facto de dizer que este é proveniente daí, não presume que, de facto, ele seja membro desse partido. No caso em que uma lista de candidaturas já é admitida a concorrer às eleições, é normal que todos e cada um dos candidatos desenvolvam atividades inerentes à eleição, nomeadamente no âmbito da campanha eleitoral, identificando-se publicamente com a sua lista, o que equivale naturalmente a identificar-se com o partido ou coligação proponente da mesma lista. Isto não deve necessariamente conduzir à conclusão de que o candidato esteja a assumir funções nessas organizações partidárias para o efeito disposto na linha B do número 2 do artigo 178 da Constituição. Justo. Quero ver, em função desta interpretação, que vai um pouco no argumento que vocês colocam. Neste caso concreto, os deputados que foram aí citados, Agostinho Sora, Maria Morena, Artur Vilancourt, Sana Sana e mais outros, eles não saíram da lista da RENAM, União Eleitoral, para concorrer a outra lista. Simplesmente houve uma divergência interna em torno, em volta de princípios e alguns valores. Mas em nenhum momento abandonaram aquela lista para concorrer na outra lista.
Então, são casos totalmente diferentes. Enquanto, neste caso do deputado Ricardo, ele simplesmente deixou o seu partido, que elegeu como deputado, Foi concorrer pelo outro. por outro. E a Constituição, nesses casos, nesses termos, está bem claro de que este mandato, de que este deputado perde o seu mandato. Então, são dois casos diferentes. Portanto, sendo assim, eu penso não podemos levar esse acórdão como uma base de comparação ou como uma jurisprudência em relação a este deputado que deve perder seu mandato por uma razão muito simples. Ele deixou de concorrer naquela lista que lhe fez eleger como deputado da Assembleia da República. Pois, mas não é diferente. Volto a dizer, no caso em que uma lista de candidaturas é admitida a concorrer às eleições, é normal que todos e cada um dos candidatos desenvolvam atividades inerentes à eleição, nomeadamente no âmbito da campanha eleitoral, identificando-se publicamente com a sua lista, o que equivale naturalmente a identificar-se com o partido ou coligação proponente da mesma lista. Portanto, é o caso do Carlos Tomás, que se identificou com a lista da Renamo. O Conselho Constitucional diz que isto não deve necessariamente conduzir à conclusão de que o candidato esteja a assumir funções nessas organizações partidárias. É a interpretação, portanto, é a interpretação que o Conselho Constitucional faz dessas situações. Mas que a Constituição diz inscrever-se ou assumir função. Funções, sim. Ele inscreveu-se. Além de inscrever-se, também eu acredito que ele assumiu a função. Porque ser cabeça de lista para uma campanha eleitoral é uma grande responsabilidade. Ele é o cabeça de lista torna-se como o porta-voz do manifesto eleitoral. E ser porta-voz de um manifesto eleitoral, de um partido político, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que participa nas reuniões de estratégia, organiza e mobiliza-se para a campanha. Por isso, eu acredito que ele assumiu as funções e, mais ainda, inscreveu-se naquela lista. Portanto, ao inscrever-se, a Constituição diz que tem que perder o mandato. Esta é a sua interpretação. Eu estava a ler a do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional tem a sua liberdade. Pois. Eu simplesmente estou a basear-me naquilo que a lei-mãe diz. Mas quem vai tomar a decisão é o Conselho Constitucional. Mas vamos ver, quero ver a interpretação aqui do António Bueno. Bom, Neste caso, desta interpretação especificamente feita pelo Conselho Constitucional, do entendimento, podemos até nos abstrair deste e do outro caso, do entendimento que tem do que é inscrever-se, do que é assumir funções. bom, do meu ponto de Claramente vista... está-nos a dizer que eu sou do partido A, numa eleição concorrida pelo partido B, fizer campanha eleitoral para esse partido, assumir publicamente, vamos lá, posições para esse partido, o que ele está a dizer é que isso não deve necessariamente conduzir à conclusão de que esteja a assumir funções nesse partido. Esta é a interpretação do Conselho Constitucional neste acordo. Não queria ouvir a sua... E faz sentido, de facto, se tivermos que olhar aquilo que é o preceituado no artigo 177, na linha B, número 2 do artigo 177 da Constituição da República de Moçambique. E, de facto, é preciso, quando se fala que o deputado tenha que se inscrever num partido, do meu ponto de vista, entendo eu que deve se filiar a esse partido político e, atualmente, mediante um processo de inscrição e no qual depois tenho um cartão que eu identifique como sendo membro daquele partido. Da perspectiva formal. Formal. E está inscrito por um determinado partido. Agora, relativamente a exercer funções nesse partido, para efeitos do acordo, do sentido do acordo, que considere que todos os atos que tenham sido praticados por causa do processo eleitoral não se considera como estando a exercer funções num determinado partido. São funções inerentes ao processo eleitoral pelo qual o nome dele consta da lista concorrente e considera o Conselho Constitucional como não sendo causa justificativa para que o deputado possa perder o mandato. Mas, todavia, dá-abre espaço a este acordo para aquelas circunstâncias em que o deputado, eventualmente em causa, tenha praticado ou assumido outras funções fora do contexto do processo eleitoral. Agora, isto, naturalmente, carece de prova. Não basta apenas concluir e deduzir, pelo simples facto de estar a participar numa determinada campanha a favor de um partido no qual consta, neste caso em concreto, constou como cabeça de lista, mas é importante também provar-se que este deputado
terá assumido funções diferentes daquelas funções exclusivamente destinadas ao processo eleitoral. Espero eu que na primeira comissão, ao ter sido ouvido, tenha-se efetivamente chegado à conclusão que ele, para além das ações inerentes ao processo eleitoral, tenha praticado outras que o comprometem declaradamente com o partido político pelo qual ele concorria. E penso que esta interpretação que o Conselho Constitucional faz é abstrai-se do âmbito eleitoral. O âmbito eleitoral é coberto, de facto, pelo número 3 do artigo 170, que diz que concorrem às eleições os partidos políticos isoladamente ou em coligação de partidos e as respectivas listas podem integrar cidadãos não filiados nos partidos. Portanto, o partido A escolheu-me como cabeça de lista. Eu faço parte do partido B. Não deixei de fazer parte do partido A. Portanto, em termos eleitorais, fim do processo eleitoral, não ganhei, voltei ao meu partido. Um pouco esta interpretação. Bom, mas isso até em termos mais ou menos abstratos ou académicos pode acontecer, mas na prática isso não pode acontecer, porque pelos estatutos dos partidos políticos, e eu consegui de facto verificar isso, qualquer membro de um partido que concorre por um partido diferente, naturalmente fica sujeito a um processo disciplinar interno no seu partido e é expulso do partido. Só que nenhuma lei ordinária se sobrepõe à Constituição. Portanto, qualquer decisão que é tomada ao nível de um partido, e estamos na colação no caso Samito, ele e as litigâncias que ocorrem dentro dos partidos políticos estão sob a alçada do Conselho Constitucional. Ele recorre ao Conselho Constitucional, ele ganha a causa. Também, mas não se esqueça que há regras próprias. Quando alguém se filia a um determinado partido político... Sim, mas só que essas regras não se sobrepõem à Constituição. Exatamente. Mas, atenção, é que a decisão de expulsão do cidadão vai ser instaurado um processo disciplinar, não é automático. Exato. Ele vai ter a prerrogativa de se defender e até pode ir ao Conselho Constitucional se assim o entender. Mas a decisão do partido relativamente àquele indivíduo em concreto já terá sido tomada. Exato. De acordo com os estatutos desse partido. Que a posterior, se porventura o lesado recorrer ao Conselho Constitucional, pode o Conselho Constitucional decidir em sentido contrário à decisão tomada pela direção do seu partido. E o partido tem que se conformar com essa decisão do Conselho Constitucional. Evidentemente. Mas aqui é um aspecto importante que eu acho que o Conselho Constitucional, se porventura tiver que apreciar este caso, deve ter muito em consideração. É que, na prática, o que é que pode vir a acontecer? Imaginemos agora, por exemplo, com as eleições autárquicas. E há situações em que há um equilíbrio, um aparente equilíbrio entre duas bancadas, eventualmente as maioritárias, duas grandes bancadas, há um certo equilíbrio. Se permitir que qualquer um dos membros da Assembleia Municipal possa, durante a legislatura, eventualmente deixar de apoiar a bancada para a qual o nome dele constou na lista, significa que pode aumentar, desvirtuar aquilo que era, como é que se diz, a distribuição dos mandatos pelos diversos partidos, coligação de partidos, cidadãos concorrentes. E isso pode desvirtuar a finalidade que se pretende. Porque é evidente que este deputado, neste caso da Assembleia da República, representa todo o país. Mas ele não concorreu a título individual. Não foi uma lista unipessoal, pelo qual ele terá, no final, arrecadado o maior número de votos a nível do país e tendo-lhe dado o mandato de deputado. Ele integrou uma lista de um partido político ou de coligação de partidos ou até de associação de cidadãos e foi por intermédio dessa lista, pelo programa político que essa lista apresentou, que eventualmente o cidadão depositou seu voto e ele, porque constava nessa lista e predisposto a defender os valores e princípios políticos que essa lista almejava, ele foi eleito. Mas esta é a dimensão política. A dimensão Exato. Legal, leio aqui o artigo 177 da Constituição, diz deveres do deputado. Exato. Os deputados têm os seguintes deveres: observar a Constituição e as leis, observar o Estatuto de Deputado, respeitar a dignidade da Assembleia e dos deputados, comparecer às sessões do plenário e à comissão de que for membro, participar na votação e nos trabalhos da Assembleia da República. Ou seja, não há deveres de âmbito partidário do ponto de vista legal. Está colocado do ponto de vista político, obviamente. Eu percebo relativamente a isso. Mas deixe-me aqui alargar aqui a conversa ao Dr. Namorete e ouvir a sua posição à volta disto. Obviamente estamos a discutir a parte de dimensão legal. Há questões mais de dimensão política que a dimensão legal não resolve necessariamente. Mas queria ouvir a sua opinião. Sim, acho que já tínhamos comentado um pouco isso em programas passados sobre esta situação, em que eu comentava que a liberdade do indivíduo não pode ser coartada, porque a própria Constituição garante essa liberdade de filiação. Não é obrigatório que alguém fique num partido. A filiação a um partido político não é um sacramento, não é? Mesmo o casamento, em algumas igrejas, não é sacramento.
Há aquelas que dizem casou, pronto, não pode separar, é até a morte que os separa. Mas há outras que não consideram sacramento. E muito menos a política não pode ser tomada nessa perspectiva de que uma vez entrado num partido, assumiu um sacramento e não pode mais dele sair. Porque se isto for verdade, estamos a dizer que um deputado que na sua primeira legislatura foi eleito por um partido, um determinado partido, pela vida toda, se ele quiser continuar a ser deputado, tem que se submeter a este partido, mesmo quando chega um momento em que já não há entendimento, porque de qualquer maneira a solução para ele mudar do partido significaria perder um mandato para depois concorrer a um outro mandato. Mas a Constituição ela é muito clara, diz que aquele que se inscreve ou assume funções, agora estou a voltar para o caso concreto. Neste caso concreto, até onde eu saiba, não há evidências de inscrição, onde essa inscrição se efetiva através de fichas e depois a aquisição de um cartão. E a questão das funções. Também, não sei, pelo menos no partido onde eu milito, a função de cabeça de lista não existe. Existe a função de presidente do Na verdade, a partido, cabeça de lista é deputado, igual a por aí. cada um dos que estão na lista, até o último. Exato. A circunstância é o lugar que ocupa. Exatamente, são todos da lista e o termo cabeça de lista é um termo que foi adotado para dizer que é o número 1 da lista, mas não é necessariamente função. Portanto, não estamos a discutir o assunto sob o ponto de vista moral. Quer dizer, essas questões de que a pessoa foi eleita por este partido são mais questões morais, de que moralmente se espera que esta pessoa se conforme com as situações ou com as condições que o partido lhe apresenta, mesmo que não estiver de acordo com as diretrizes do partido a determinada altura, ele deverá se conformar com isso porque foi eleito pela lista daquele partido. Mas esta é apenas a perspectiva moral. A perspectiva legal estabelece questões concretas que devem ser observadas para se assumir que, de facto, a pessoa pode perder o mandato. E, neste caso concreto, não há essas condições objetivas que a Constituição estabelece. Tudo que nós argumentamos são questões morais, de que não, ele esteve com o partido X, foi eleito pelo partido X, não devia abandonar o partido, porque se abandonar deverá perder o mandato. Essa é a vontade que as pessoas podem ter, este é o pensamento daquilo que deveria ser o correto, mas aquilo que é estabelecido pela Constituição, que é a nossa lei-mãe, não nos permite determinar com objetividade se as condições que se exigem para a perda de mandato estão efetivamente aqui inscritas. E nós temos que também evoluir um pouco, não é? Temos que evoluir. A questão da transição de deputados de um partido para outro não deve ser algo que assuste as pessoas. Não deve ser algo que assuste as pessoas, porque se até em relações muito mais profundas, quando as condições de se manter a relação já não estão lá, ninguém deve ser obrigado a se manter numa situação em que não se sente confortável. E não seria o único caso de Moçambique em que isto acontece. Senão, cada membro de um partido, ou cada deputado, ou cada membro da Assembleia Municipal, uma vez que iniciou a carreira política naquele partido, deveria morrer naquele partido político. Isso não faz muito sentido quanto a mim. E, portanto, eu concluiria, de facto, dizendo que o deputado Ricardo Tomás não deve perder o mandato dele, a não ser que se prove que os requisitos que a Constituição da República estabelece estão preenchidos e que há evidências concretas de que ele se inscreveu e tem um cartão, porque esta é que é a evidência que se deve produzir. E a questão de exercer funções. Também tem que se produzir evidência se de facto exerceu funções, porque pelo que eu saiba ele nunca fez nenhum despacho, nunca tomou nenhuma decisão em função das funções que ele poderia estar a exercer no partido. Ele simplesmente estava numa lista e, coincidentemente, ele é o número 1 nessa lista. Podia ser o número 2 ou o número 3. Mas um aspecto aqui importante que eu acho que importa esclarecer é que aqui a ideia não é eventualmente coartar os direitos e liberdades políticas do cidadão. Longe disso, pelo contrário. Todo cidadão moçambicano, à luz da Constituição, tem a total liberdade de exercer qualquer atividade política de acordo com as suas convicções e por aí fora.
Mas neste caso em concreto, é que se a pessoa concorreu por uma lista, é que se identificava com os princípios, objetivos dessa lista e foi eleito deputado. É evidente, chega um momento em que já não concordo mais e tenho outras alternativas melhores que se adequam àquilo que são os meus interesses, o mais certo seria renunciar. Não me identifico mais com aquele grupo. E por que razão ainda quero manter uma ligação com um grupo com o qual não me identifico em absoluto e saio. Saio da jogada e pura e simplesmente isso que devia ter acontecido. Não, mas esta é uma perspectiva moral. Não anda até do exercício da tal liberdade política de cidadão. Não é obrigado a estar naquele partido. Mas também não é Mas obrigado ele quer a sair. manter-se. Ele quer manter-se. E o que é que ele vai defender? Ele quer manter-se e ele vai pegar os requisitos. Pode ser que moralmente isto não fique bem. Sim. Mas ele foi agarrar-se à lei. Aliás, uma das primeiras declarações dele é que ele nunca fez parte da RENAM. Portanto, no processo da defesa e tudo isso. É que da mesma maneira que ele não é obrigado a ficar, também não é obrigado a sair. E ele, para ser eleito, é verdade que foi eleito por uma lista, mas ele participou, eu não sei em que dimensão é que ele pode ter participado na campanha. Vamos supor, por exemplo, que tenha sido um dos mais ativos, que tenha investido o seu tempo, recursos e tudo mais para ser eleito. Também, olhando desta perspectiva moral, que moral é que nós temos para dizer que, olha, ele tem que sair, tem que abandonar, quando ele conhece o valor do trabalho que investiu para ele ser eleito, embora tenha sido por uma lista partidária. Portanto, nós temos que nos abstrair daquilo que achamos que é correto ou não correto e nos concentrarmos na objetividade daquilo que a lei nos diz. Há condições objetivas para determinarmos se, de facto, esses requisitos que estão aqui na Constituição estão preenchidos para ele se perder o mandato ou não. Se não existe, então não perde o mandato. Deixemos de lado o que achamos que seria correto ou menos correto, o que é moral, o que é moral, o que é ético, o que não é ético, e concentrarmos naquilo que é a objetividade. Porque, de outra maneira, poderemos ser muito ambíguos hoje, porque achamos que devia ser assim com este, então tomamos esta decisão. E amanhã tomamos a decisão em função daquilo que também achamos que devia ser o correto ou errado. Concentremos na lei e assim podemos tomar decisões com mais objetividade. Muito bem, vamos Mas só- antes de só terminar, bem, eu penso que a Assembleia da República já tem uma experiência disso, em que circunstâncias os deputados perdem mandatos. E já a jurisprudência, este acordo... Mas atenção, não estava- esquece Pois. também, se não é na primeira ou segunda estrutura multipartidária, há deputados da RENAMO que perderam mandatos. Temos o caso do Chico Francisco, o caso do deputado José Henrique Lopes, também perderam mandatos. Portanto, a Assembleia também não deve jogar em três situações diferentes. Por isso, vamos fazer a cumprir a Constituição da República. Se entrarmos nesses jogos de dizer não há provas, não há evidências, A Assembleia entanto, os responsáveis da engenharia financeira, das dívidas ocultas, vão basear-se nesses princípios e em um momento vão ser julgados. Na verdade, A Assembleia da República não faz A Comissão jurisprudência. Permanente, na verdade, até tomou a decisão de perda de mandato dos deputados. Este acordo que estou a referir é este de 2009. Portanto, foi uma decisão da Comissão Permanente, na verdade, só que as pessoas recorreram. Portanto, o Conselho Nacional e ganharam a causa. Esta é que é a diferença, portanto, relativamente a isso. Mas pronto, vamos acompanhar o caso, o processo ainda está a ser instruído. Vamos ver a decisão da Comissão Permanente e, eventualmente, do recurso do próprio visado, sendo-lhe desfavorável a decisão. Vamos avançar então para o segundo ponto, ainda relacionado com a Assembleia da República. Continua a haver divergências dentro da Assembleia da República relativamente às competências do Secretário de Estado no pacote de descentralização. Pelos primeiros debates deu para perceber que houve uma enorme aproximação de posições entre as três bancadas, no geral, relativamente ao pacote, com aprovação inclusivamente ao nível da generalidade, mas no caso específico das competências do Secretário de Estado ainda não. Vou começar aqui pelo Dr. Lambrete e ouvir sua leitura a este pequeno impasse que se está a verificar. Sim, mais uma vez também este é um assunto que já tínhamos aflorado em conversas anteriores, em que dizia que, de facto, esta questão do secretário de Estado e as competências que lhe são atribuídas pela lei que é submetida pelo governo seria um mote de discórdia
na discussão, na especialidade desta lei. No geral, ou na generalidade, houve o consenso, porque efetivamente é matéria de Constituição a existência do secretário de Estado na província. Mas na especialidade, quando vamos olhar para aquilo que são as competências deste secretário de Estado e a máquina que o acompanha também no exercício da sua função, conflitua com aquilo que são as funções ou as competências do governador da província. Efetivamente, o secretário de Estado, as suas competências é exercer as funções naquelas áreas que não são descentralizadas. E quando dizemos exercer as funções nas áreas que não são descentralizadas, estamos a dizer exercer as funções de representação do governo central. Portanto, aquilo que continua a ser matéria de exercício do governo central, ao nível da província, quem faz o exercício dessas funções é o secretário de Estado. Vou dar como um exemplo. A Constituição da República diz que os impostos não são descentralizados, continuam centralizados. Temos, ao nível de uma determinada província, um setor ou um porto onde entram mercadorias de fora e que tem que se pagar imposto. Este trabalho, esta função, não será feita pelo governador de província nem por nenhum diretor provincial. Será feito pelo serviço que faz a recolha dos impostos e sob a coordenação ao nível da província do secretário de Estado. A questão da segurança nacional, a questão das relações exteriores, mesma coisa, não é o governador de província que faz isso, é o secretário de Estado em representação do governo central. O problema surge quando questões que estão descentralizadas passam também para a alçada do secretário de Estado na província. Por exemplo. É aqui onde entra o conflito. Por exemplo, quando falamos da questão da saúde, por exemplo, se existe um diretor de Serviço Provincial de Saúde que está na Secretaria do Estado e existe um diretor provincial de saúde que está com o governo provincial, logo temos aqui um conflito, temos aqui uma sobreposição. O que temos que entender é que a política ela continua a ser traçada ao nível central. Política da saúde, não há nenhuma província porque pertence ou que está a ser governado por um partido diferente daquele que constitui o governo central, que vai estabelecer a sua própria política de saúde. Isto não é um Estado federal. Exatamente. Isso nunca vai acontecer. A política traçada ao nível central para a área da saúde é a mesma que será implementada em todas as províncias. E ao nível da província, de determinada província, o secretário de Estado para aquela província tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento da implementação das políticas. Mas não é a execução dos serviços de saúde que cabe a ele. Portanto, quem nomeia os médicos, os protocolos para determinadas doenças, tudo isso é tratado ao nível central. Mas não faria muito sentido, por exemplo, que a reparação de um edifício ao nível da província ou de uma escola ao nível da província tenha que ser o nível central que vá resolver este assunto na província. É isto que muitas pessoas não estão a conseguir perceber e mesmo ao nível da nossa Assembleia da República estamos a ter alguma dificuldade para entender o que significa funções não descentralizadas, o que significa competências centralizadas, mas que são executadas ao nível da província. E a outra questão que também entra aqui neste mesmo conflito é que o secretário de Estado, ao mesmo tempo que se diz que é o representante do governo central na província, também se diz que é o representante do Estado ao nível da província. Ora, se a figura eleita ao nível da província, que a população naquela província escolheu, portanto é o número 1 da lista vencedora, é este que representa aquele território e aquela população. E este é que devia ser efetivamente o representante do Estado naquela província. Em termos protocolares. Exatamente, porque não faria muito sentido a população ver a pessoa a quem foi eleito, ou a pessoa que eles elegeram, a ficar em segundo plano, mesmo em cerimônias de Estado, quando uma outra pessoa que foi apenas indicado para aquela província é ele que dirige as cerimônias do Estado na província. Portanto, aqui nós estamos a querer desvirtuar o sentido da eleição, o sentido da soberania
do povo ao fazer as suas escolhas. É verdade que estamos ainda num momento em que temos que nos habituar a conviver com a diferença, porque eu acredito que o sentimento aqui é que um governador que é de um partido diferente daquele que compõe o governo central não poderá representar condignamente o Estado. Mas o Estado não tem cor partidária. O Estado não pertence nem a Renamo, nem a Frelimo, nem ao MDM. A pessoa que foi dado este voto, e esta é uma das razões por que o governador eleito toma posse perante o chefe de Estado. E é isto que também lhe faz este governador eleito, ao tomar posse perante o chefe de Estado, lhe dar também esta capacidade dele ser representante do Estado na província. Ele não representa o governo central, representa o Estado. E o secretário de Estado na província representa o governo central justamente para fazer o acompanhamento da implementação das áreas que não foram descentralizadas ao nível de cada uma das províncias. Doutor Simão, queria ouvir a sua visão sobre este ponto que ainda diverge, digamos, as três bancadas. Bem, aqui nós todos podemos falar, cada um com a sua razão, mas é preciso compreender o formato que levou-nos para efetuar a revisão pontual da Constituição da República. Este formato, como sempre dissemos, não foi inclusivo, não foi participativo. E como resultado, a nossa Constituição, em alguma dessas matérias, não tem precisão. Deixa algumas janelas abertas e outras portas fechadas e colocando o legislador numa situação difícil de definir com muita clareza em como é que essas leis todas devem ser efetuadas e aprovadas. Mas neste caso o legislador constituinte é o mesmo do ordinário, né? Mas não esquece, não esquece, meu caro, mas não esquece, meu caro, que a Assembleia foi imposta para aprovar a revisão para a Constituição. Houve um entendimento, houve um acordo que foi alcançado. E disseram-nos... Por duas das três partes que compõem a Assembleia. Disseram que o acordo é este, meus rapazes cumpram. E nós cumprimos. A Constituição, em algum momento, talvez não define com muita profundidade as competências do governador. Talvez em algum momento não define com muita clareza a função deste secretário do Estado na província e nem define quais são as fronteiras e, como resultado, hoje estamos a procurar estabelecer o que faz este, o que faz aquele. E essas divergências vão sempre prevalecer, quer na aprovação do pacote e muito mais lá na vida real, no terreno, em que teremos o governador eleito, em que também teremos a figura do secretário do Estado na província. Vão sobreviver num ambiente de um conflito permanente. Já tivemos o privilégio de dizer isto aqui nesse painel. Agora, a aprovação de leis constitucionais... Agora, aqui, eu acredito... A aprovação de leis constitucionais é da competência exclusiva da Assembleia da República. Mas não esquece... Não esquece que essa aprovação foi feita numa situação atípica, numa situação anormal, numa situação em que todos nós queríamos a paz, queríamos a estabilidade e queríamos renovar a esperança ao nosso povo. E neste processo de querer renovação da esperança ao nosso povo, fomos sujeitos a aceitar algumas coisas que não queríamos. Abdicaram da soberania. É isso mesmo. Agora, aqui há um elemento muito interessante que muitos de nós não queremos falar, talvez por medo e receio. Hoje, muito bem, em 2019 vamos ter o governador eleito. E esse governador eleito, qual vai ser a sua relação com os distritos? A Constituição não define isso. Como é que ele vai articular com o distrito? A lei, neste momento, diz que o governador tem competências sobre os distritos, nesta altura.
Mas quem nomeia o Até 2024. Mas quem vai nomear o administrador? Mantém-se como tem sido até Quem vai nomear o administrador? E esse administrador prestará contas a quem? Ao governador ou ao ministro da tutela? São essas coisas que a nossa Constituição não definiu com clareza. E como resultado, no ano 2024, teremos a eleição dos administradores. Tendo o administrador eleito, qual será o território que o governador vai ter para exercer a sua legitimidade democrática? após 2024. Eu penso que, como dissemos várias vezes, depois de 2019, os moçambicanos, num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade, sem medo, deverão revisitar a Constituição da República e redefinir o tipo de Estado que nós queremos. Essa é a única solução. Agora, eu acredito que as divergências que estão a persistir na Assembleia vão ser ultrapassadas na base de vontade política, não na vontade constitucional, porque a Constituição já definiu as balizas. Tanto aqui, só se vai fazer é apelar à vontade política para que os moçambicanos não continuem a ficar com medo. Então, Bueno, como é que olha para este intrincado processo? Exato. Bom, relativamente às circunstâncias que teriam ditado que a Constituição fosse revista, e eu acho que não importa trazer para aqui esse aspecto, porque nós temos que partir de fatos. O fato concreto é que temos uma Constituição que vem, naturalmente, a regular de uma forma geral relativamente à governação descentralizada. Estabeleceu os princípios gerais que essa governação descentralizada deve ocorrer. Agora, cabe, naturalmente, da Assembleia da República, como legislador ordinário, depois regulamentar estes princípios gerais de modo a que, eventualmente, haja aqui uma adequação entre aquilo que é o espírito do legislador constitucional e depois, naturalmente, com o legislador material. Agora, do meu ponto de vista, não me parece, relativamente às atribuições no âmbito da governação descentralizada, que haja qualquer tipo de confusão ou, eventualmente, alguma imprecisão. Estão claras, principalmente no artigo 270J, quais as atribuições que cabem à governação descentralizada. E incluindo até relativamente à saúde primária. Está aqui, quer dizer, não há conflito nenhum. Relativamente à educação, que é ensino primário, o secundário e o ensino técnico profissional. Então, são atribuições da governação descentralizada, do meu ponto de vista, não conflituam em nenhum momento com as atribuições do secretário de Estado. São aquelas atividades do governo central e que não podem, quer dizer, aqui uma proibição, uma limitação relativamente à descentralização dessas funções. Agora, é importante que, naturalmente, a nível da lei ordinária, se estabeleça um quadro jurídico adequado que possa acomodar aquilo que são os princípios gerais estabelecidos na Constituição. É evidente que não há perfeição, nem pode haver perfeição no modo como se pretende que essas leis sejam criadas, mas aquilo que neste momento existe, e olhando aquilo que é a situação do país, me parece de algum ponto tem que se começar. E depois, com o tempo, vai-se corrigir, como muito bem diz o Simão. Quer dizer, é preciso que na próxima legislatura se volte a reabrir. Aliás, este processo de centralização, olhando aquilo que é o princípio que o governo adotou já há muitos anos, que é o gradualismo no processo de centralização e desconcentração do país, é importante, estamos permanentemente a pensar nos melhores modelos, naqueles modelos que se possam adequar com alguma perfeição naquilo que é o estilo de vida da sociedade moçambicana. E isto não é um produto, nem pode ser considerado um produto acabado, e quero crer eu que os deputados saberão, próxima semana, esta semana que inicia, saber ponderar grandemente naquilo que são os maiores benefícios para a sociedade moçambicana, e em função disso saberão abdicar alguns partidos políticos daquilo que são seus interesses políticos relativamente a este processo, e teremos, do meu ponto de vista, a lei aprovada já esta semana. Muito bem, vamos avançar então para o outro ponto. Ok, se queria esclarecer uma coisa, que acho que esta é a confusão que muitos fazem e todos nós fazemos. A Constituição, ela está muito clara sobre as competências de um e do outro, as áreas que são descentralizadas e as áreas que não são descentralizadas. O problema vem já com a lei, porque é esta lei que vem criar outras estruturas, não é?
Porque na Constituição da República diz-se o que é que está descentralizado e o que não está descentralizado. E ao afirmar-se isto, está-se a dizer que isto passa para o governo provincial e o que não está descentralizado permanece no governo central. E o que é que este secretário de Estado vai fazer? É justamente representar o governo central ao nível da província para fazer aquilo que não está descentralizado. Mas quando se cria depois uma outra estrutura, que é esta, por exemplo, que tem o diretor de serviço provincial, só vou ler Esta do secretário de Estado. um número, exato, um número da lei que foi submetida pelo Conselho de Ministros, o artigo 30, diretor de serviço provincial, que diz que na realização das suas atividades, o diretor de serviço provincial obedece às orientações técnico-metodológicas do ministro ou dirigente do aparelho central do Estado que superintende no respectivo setor ou ramo de atividade. E se diz que estas pessoas, portanto, são indicadas centralmente, ouvido o secretário de Estado. Portanto, nós estamos a dizer que, para além desta figura de secretário de Estado, que à luz da Constituição deveria ser o garante da implementação das políticas centrais e das áreas que não estão descentralizadas, aparecem outras figuras que estão para implementar atividades sob orientações metodológicas, técnico-metodológicas do Ministério que superintende aquela determinada área. O que quer dizer que teremos, por exemplo, um diretor da educação, por exemplo, que vai implementar as suas atividades seguindo as orientações técnico-metodológicas do Ministério da Educação. Mas o que nós estamos a dizer é em cada uma dessas províncias, mesmo ao nível secundário, existe diretor da escola. Este diretor da escola secundária, havendo necessidade ou questões de política de educação ou outras questões que devem ser decididas centralmente, é este secretário de Estado que coordena com essas pessoas. Ao nível da saúde, temos diretores dos hospitais centrais, dos hospitais provinciais, os hospitais centrais, acho que é esse o nível. Havendo também alguma questão de coordenação do governo central para com esses hospitais centrais, eles têm uma direção na província que não precisa de haver um outro diretor de serviços provinciais subordinado ao secretário de Estado para lidar dessas questões. Portanto, esta é que é a preocupação que nós temos, de estar-se a se criar uma outra máquina administrativa desnecessária, porque não há nenhum vazio ao nível da província para se poder acompanhar a implementação das políticas centrais. O secretário de Estado, ele sozinho com o seu gabinete, com esses diretores dos hospitais centrais, das escolas superiores, das escolas secundárias e outros serviços que não estão descentralizados, pode perfeitamente fazer esse acompanhamento, porque o secretário de Estado, ele não é e não deve ser nenhum executivo. Ele não é implementador, não é alguém que tenha que ter uma nova máquina, porque a continuarmos nesta linha, nós vamos ter situações caricatas em que um empresário, por exemplo, que pretende abrir um hotel numa determinada província, terá que ir para a direção provincial, acho que é a indústria e turismo, né, que superintende essa área, para tratar de questões daquele seu hotel de 2 estrelas, e depois tem que ir para a Secretaria do Estado na província para ele tratar de outro documento, do outro hotel que ele tem de 4 estrelas ou de 5 estrelas. Quer dizer, isto faria muito pouco sentido, e sem considerarmos que estamos a falar de milhões de dólares que nós não temos para suportar uma estrutura como esta, que não é necessária. E nós temos que assumir que o país é o único, não é nenhuma federação, não temos que ter medo de conviver com províncias que são dirigidas por outros partidos. É o mesmo país, é o mesmo Estado, são todos moçambicanos. Eu acho que esses receios de termos que colocar uma outra figura para estar ali ao lado devem desaparecer, porque o país só pode caminhar se de facto nós acreditarmos que somos todos moçambicanos e temos todos o mesmo interesse. Uma lei que reflete esta bipolarização que existe no país, na verdade. O Ted levantava a questão dos administradores distritais e eu abri aqui a questão da lei dos órgãos de governação descentralizada. No artigo 52 diz que, relativamente às competências do administrador distrital no âmbito da representação do Conselho Executivo Provincial, compete o administrador distrital transitoriamente até a realização das eleições em 2024.
no âmbito da organização do Conselho Executivo Provincial, a linha A. Prestar informações ao Conselho Executivo Provincial sobre assuntos de interesse para o Distrito. A linha B, executar as atividades previstas no plano do orçamento do Conselho Executivo Provincial relativas ao Distrito. Linha C, preparar e submeter ao Conselho Executivo Provincial os processos relativos à concessão de ciências, atividades económicas, enfim. Ou seja, há aqui um trabalho entre os distritos, os administradores, no caso repetente, e o governo provincial que vai ser eleito, independentemente do partido que ele vier. Mas este administrador nunca vai ser nomeado pelo governador de província naquele momento. Portanto, é uma subordinação funcional. Quanto a essa a Constituição estabelece que, embora o administrador, neste período transitório, antes das eleições para administrador do distrito, não seja feito pelo governador, ele é nomeado consultado o governador da província. Portanto, não é uma nomeação aleatória. Portanto, quer dizer que há aqui uma relação, de facto. Mas isso de ouvido e tal... Não, mas... Quem nomeia, quem sempre nomeia. Não, mas nós temos experiências, por exemplo, a experiência da lei de terras. Nós sabemos que qualquer processo de atribuição de direito de uso e aproveitamento de terras, se a comunidade não foi consultada, este processo é inválido. Portanto, não é um mero termo que foi colocado lá, ele tem eficácia, de tal maneira que se o governador não for consultado na nomeação, esta nomeação pode ser muito... Aqui é uma questão muito interessante. Eu estou a falar de um país real. Estou a falar de um país real, estou a falar de um Estado real. Não estou aqui a inventar. Porque se o governador não nomear o administrador do distrito, eu não estou a ver esse administrador que é nomeado ao nível central obedece ao governador. A lógica está aí. Nós só temos casos concretos dos municípios governados pela oposição. Sobretudo se o administrador for do partido A, o governador for do partido B. É isso. Aí vai ser um exercício tremendo. Esse é o país real que estou a falar. Esse é o país real que estou a falar. Infelizmente, a Constituição da República não estabeleceu essas balizas, nem limites. Esse foi um dos erros que nós cometemos. Mas, é por isso que eu assumo... Não é tanto matéria da Constituição, é das leis ordinárias. A Constituição dá. As balizas da Constituição não pode ser propriamente programática ao ponto de todo o detalhe estar lá. Mais uma vez... O legislador ordinário, cabe a ele... Mais uma vez, eu estou a falar de um país real. Um país real, como o nosso, tem que ter comandos constitucionais bem claros para evitar ambiguidade e evitar o espaço de manipulação. Muito bem, vamos então avançar para... Então, inicia amanhã o licenciamento eleitoral, com vista então este ciclo que vamos ter, as eleições gerais de 2019, tem precisamente a ver com algumas dessas coisas que estamos a falar, porque tem a novidade então de introduzir eleições para os governadores de província, como passarão a ser designados, num quadro portanto, marcado pela destruição tanto do ciclone Idai em algumas províncias do centro do país e ainda da instabilidade militar na província de Cabo Delgado. Vou começar pelo Bueno. Como é que olha este processo, sobretudo nestas zonas profundamente afetadas pelo ciclone Idai, depois em Cabo Delgado, para se assegurar um licenciamento que seja de facto, que reflita de facto aquilo que é o país? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de aproveitar a oportunidade para fazer um apelo a todo cidadão moçambicano, quer residente em Moçambique, quer na diáspora, no sentido de, a partir da manhã, todos irmos aos centros de recenseamento e exercermos nosso dever de cidadania. Agora, relativamente ao recenseamento a ocorrer na zona afetada pelo ciclone Idai, e também na província, em algumas zonas da província de Cabo Delgado, em que há alguma situação de instabilidade e insegurança, eu quero crer que os órgãos da administração eleitoral terão desenhado estratégias, terão naturalmente redesenhado as operações necessárias no sentido de garantir o maior número possível de cidadãos a ser recenseados. E quero crer eu que, em termos de estratégia, terão desenhado provavelmente
treinado equipes não só para estarem em locais fixos, postos de recenseamento fixos, em que possam naturalmente garantir que haja um fluxo normal de cidadãos para se recensearem, mas também podem aproveitar as ainda existentes pontos, postos de reassentamento de cidadãos e montarem postos fixos também nesses postos, mas também não descurar a possibilidade de existirem postos móveis. Significa que ir à busca do cidadão com capacidade eleitoral ativa e não esperar que as pessoas venham ter, porque as pessoas estão deslocadas do seu ponto de residência habitual. Então, sempre que se souber que há uma concentração de pessoas num determinado ponto, fazer deslocar sempre as equipes móveis para esses locais, de modo a que possam garantir que haja um recenseamento massivo dos cidadãos. Agora, as pessoas no momento da votação vão ser elas, né? Porque as pessoas votam onde se licenciaram. Exato, quer dizer, há riscos que podem-se correr neste momento. Mas o importante é garantir nesta fase que as pessoas, pelo menos, se recenseiem. Depois as questões de votação, de eleição, pode-se discutir a posterior. Mas agora, relativamente à questão da província de Cabo Delgado, quer dizer, aqui nas situações de zonas que há alguma intranquilidade, quer dizer, estou a imaginar que as equipes, as brigadas de recenseamento, não, terão que se fazer acompanhar naturalmente de uma proteção, porque também não podemos arriscar a integridade física dos brigadistas, e eles devem promover o recenseamento em local seguro, e para isso, naturalmente, cabe às forças de defesa e segurança garantir a necessária segurança e tranquilidade para que este processo de recenseamento possa decorrer com normalidade. Doutor, sim, amanhã vai iniciar o processo de recenseamento eleitoral. Como coloca a questão, eu penso que em relação a Cabo Delgado, a Comissão Nacional de Eleições deve estabelecer um sistema de comunicação com os partidos políticos para atualizar o processo em Cabo Delgado, para evitar mal-entendidos e para evitar desinformação. Porque eu acredito que em Cabo Delgado haverá algumas zonas em que não vai se fazer o recenseamento eleitoral. Quais são as zonas, não sei. É por isso é importante que a CNE e os mandatários dos partidos políticos estabeleçam um canal de comunicação. Em relação à zona centro, o impacto do ciclone foi tão grande, visível, e não acredito que a partir da manhã terá sido normalizada a vida das populações. Portanto, ainda teremos uma parte significativa das populações em situação difícil. Também não acredito que a partir da manhã haverá todas as vias de acesso já disponíveis. Portanto, é um aspecto em que deve-se considerar. E gostaria também de saber se, de fato, a nível do STAI, conseguiram recuperar os documentos, os dossiês, através dos seus backups. Porque, se não o fizeram, devem comunicar urgentemente aos partidos políticos para estar atualizados, para evitar também o mal-estar e um ambiente de desinformação. E também gostaria de saber, ao nível do STAI, naqueles municípios que foram afetados, estou a falar da Beira, Dondo, Nhamatanda, Gondola, se eles têm toda a situação controlada. Se não, também devem comunicar ao público para evitar que haja desinformação, boatos, etc. E também dizer que este recenseamento eleitoral vai ser um recenseamento eleitoral atípico, com muitas dificuldades, com muitas convulsões. É por isso espero que durante a primeira semana a CNE venha publicamente para nos atualizar como é que está a decorrer o processo, quais são os constrangimentos, embora já os conhecemos, mas para reforçar, para que haja uma sintonia de comunicação entre os atores políticos e os órgãos eleitorais. Doutor Eduardo Lambreto, queria ouvir a sua opinião para terminarmos mesmo. Bom, eu acho que vai ser um desafio, mas não é nada impossível. Acredito eu que o STAI, a CNE, desde que esta situação do ciclone
eclodiu, estão também a pensar em alternativas sobre como realizar melhor o seu trabalho nas zonas afetadas. No resto do país, onde não houve nenhum impacto do ciclone, o trabalho vai decorrer normalmente, com as dificuldades que são sempre correntes em tempos de recenseamento eleitoral. Agora, é verdade que é preciso que estes órgãos tenham muita criatividade, procurem encontrar soluções inovadoras para realidades novas que vão encontrar no terreno. Uma das situações é exatamente que muitas das pessoas perderam documentos de identificação. Aqui é preciso que também os órgãos eleitorais tenham alguma criatividade de assegurar que as pessoas façam o recenseamento e, se calhar, até o cartão de recenseamento poderá ser o seu primeiro documento de identificação depois do ciclone, e também não seria a primeira vez em que as pessoas se recenseiam sem ter nenhum documento de identificação. Há mecanismos para a aferição da verdade das informações que o próprio cidadão vai apresentar aos órgãos para se recensear. Portanto, todas essas alternativas devem ser equacionadas. Agora, nas zonas onde ainda não há acesso, esta situação não vai perdurar para sempre. É uma situação momentânea em que vai se trabalhar à velocidade possível naquele momento. E quando as condições estiverem todas elas restabelecidas, poderá-se fazer uma intensificação da ação através da mobilização de recursos materiais e humanos das outras zonas para apoiar as zonas afetadas. O acesso para as zonas, neste momento, pode estar condicionado, mas se houver interesse e disponibilidade, podem-se usar todos os meios possíveis para que os agentes de recenseamento, os agentes eleitorais, se façam nos lugares onde há concentração de pessoas. E depois vai-se ver, na altura da própria votação, como é que essas pessoas vão ser reorganizadas para poderem saber aonde votar, porque neste momento estão em locais não definitivos, estão em locais transitórios, mas quando forem restabelecidos nos seus locais definitivos, poderão saber exatamente aonde é que poderão fazer a votação. E queria terminar fazendo o apelo para que todos os moçambicanos, de facto, participem de forma ativa na mobilização dos seus mais próximos para poderem se recensear, porque é a única forma de poder também exercer o voto e exercer, então, a soberania sobre aquele que é o país de todos nós. Muito bem, quero agradecer a vossa presença, vamos terminar por aqui, o nosso tempo já expirou. Agradecendo também àqueles que nos acompanham diariamente, não, semanalmente aqui nos domingos, neste espaço. Próximo domingo voltaremos a encontrar-nos aqui em termos de pontos de vista. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até lá.